Abramos nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Vamos ler desde o verso 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade Adão, que fica ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, ou mar morto, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Então vamos ao texto básico desse tempo de encontro, Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Numa tradução mais exata, teríamos: meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Vamos orar.
Confiamos mais esse tempo de comunhão nas Tuas mãos, Senhor. Levantamos nossos olhos para Ti. Toda a nossa suficiência vem de Ti. Por isso nos habilita para ouvir, compreender e assimilar Tua palavra. Confiamos nossas vidas e Tua palavra lida às Tuas mãos. No precioso nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, enquanto buscávamos direção do Senhor para esse tempo, mais esse ano, junto com irmãos aqui em Curitiba, e agora Curitiba e região, graças ao Senhor por isso, como os irmãos já comentaram, a carga que o Senhor trouxe ao nosso coração, sem dúvida, está expressa nesse texto de Gálatas 4:19. O fardo principal desse encontro se resume aí, porque sem dúvida alguma temos vivido tempos em que a necessidade de uma visão aclarada da centralidade, supremacia e primazia de Cristo se fazem prementes. Sabe, irmãos, quando nós ouvimos esses termos, em particular os dois primeiros, centralidade e supremacia, há pessoas que dizem assim, mas esse nome não está na Bíblia, centralidade de Cristo. Mas trindade também não está na Bíblia. Eu acho que talvez não haja aqui nenhum de nós que deixe de crer que Deus é um Deus triuno. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E essa palavra trindade, ou se você quiser triunidade, nenhuma das duas está na Bíblia, sem dúvida são as melhores palavras para expressarem a natureza trina e una de Deus. Triuno ou a trindade. Então, da mesma maneira, essa expressão, a centralidade de Cristo, não é apenas uma expressão cunhada por determinados autores ao longo dos últimos 100 anos de história da igreja. É um fato eterno. A centralidade de Cristo é um fato eterno. Cristo Jesus é o centro dos propósitos, o centro das ações, o centro das intenções e das afeições de Deus. E Ele sempre o será. Antes mesmo da encarnação, quando, se é que podemos usar o termo, e penso que sim, o modo de vida do Deus triuno, pré-criação, na eternidade, é contemplado na sua palavra, fica muito claro que Cristo é o centro dos afetos, intenções e ações de Deus. E é claro que na sua encarnação não seria diferente, pois aquele que é o centro se faz carne. Então aquela pergunta, a mais importante do Velho Testamento, a pergunta de Isaac para o seu pai: onde está o cordeiro? Quando ela é respondida por João Batista às margens do Jordão, como que apontando para a pessoa do Senhor Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele entra nas águas do Jordão, outra coisa não poderia ocorrer. Os céus não se contêm, e aquela voz é ouvida: este. Milhares de anos homens haviam vivido antes de Cristo. Muitos deles, Abel, Enoque, Noé, aqueles 7 personagens centrais do livro de Gênesis, tão importantes, que agradaram ao coração do Senhor, estão registrados seu nome e sua história naquele livro. Abraão, Isaac, Jacó, José, posterior aos 3 que citamos. E depois nós temos Moisés, nós temos o próprio José, nós temos Daniel, Isaías. Quantos deles? Mas para nenhum deles o céu se abriu e esta voz foi ouvida: este é o meu filho amado, e nele eu tenho todo o meu contentamento. Se há algo que a abertura do céu no Jordão nos diz, é que foi o Senhor Jesus, o Logos eterno, o Verbo eterno encarnado, que trouxe de novo um céu aberto para o homem. Em primeiro lugar, o céu se abriu para ele.
E claro, por consequência, se abre para todos aqueles que pertencem a ele. Então, quando Paulo usou essa expressão aos Gálatas, meus filhinhos, não apenas filhos, como se dissesse a respeito de crescidos, mas a palavra se aplica a crianças de peito, a crianças que amamentam, a filhos pequenos. Meus filhinhos, por quem eu sofro de novo. Porque já vimos com nossos queridos irmãos pela manhã, que quando ele passou na região da Galácia, ele sofreu por eles. E ele gerou aquelas assembleias em meio a dores de parto. Até mesmo um apedrejamento ele experimentou em Listra. Então, após gerar aqueles irmãos, o que Paulo viu? E por que essa carga que o Senhor tem colocado no nosso coração para mais esse encontro esse ano aqui? Porque assim como os Gálatas foram assediados e intensamente assediados por aquelas doutrinas judaizantes e podemos dizer até mesmo germens de ensinos gnósticos, como também ocorre na Epístola de Paulo aos Colossenses, e possivelmente aqui iremos examinar nessa sessão e se necessário na próxima, já que teremos duas nessa tarde, fica muito claro que o sofrimento de Paulo para gerar aqueles filhos não estava completo. Porque o que ele queria ver neles não era apenas aqueles que viram Cristo, confessaram Cristo, receberam o Espírito Santo, foram selados com Ele, aqueles que são filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, Gálatas 4. Um Espírito que geme dizendo, Abba, Pai, ou Paizinho, meu Paizinho. Isso não contentava Paulo apenas isso. Porque, assim como ele escreve aos Colossenses, eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo essa eficácia dele, o Cristo ressurreto, que opera eficientemente em mim, Colossenses 1:29, para que, volte ao verso 28, para advertir todo homem, para ensinar todo homem, a fim de que nós apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Teleios, perfeição, perfeito. A carga de Paulo não era apenas gerar filhos em Cristo. A carga de Paulo era que cada filhinho se tornasse um filho maduro e adulto. Quando eu era um menino, sentia como menino, pensava como menino e falava como menino. Como porém deixei, quando passei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, queridos irmãos, nós, de modo geral a igreja, temos sido alertados na palavra do Senhor, nas vozes proféticas, na testificação do Espírito Santo em nossos próprios corações, que nós estamos vivendo os dias da iminência da vinda do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome por isso. Qual deve ser o nosso coração? Onde está o nosso coração? O que nós temos buscado nesses dias do fim? Amados irmãos, se nós estivéssemos mais claros do peso espiritual dos dias que nós vivemos, sem dúvida, nós teríamos comportamentos diferentes. Nós iríamos trabalhar diferente, relacionar diferente, viver nossas vidas uns com os outros em termos de serviço, companheirismo ministerial, relacionamento conjugal, paternal, etc., filial, patrões e empregados, de uma maneira absolutamente diferente. Porque nós estaríamos vivendo à luz da vinda do nosso Senhor Jesus. É dito na história, nunca li isso exatamente de autor nenhum, não posso dizer que seja exatamente verdadeiro, mas já li isso mais de uma vez por citação secundária, que uma vez perguntaram para Martinho Lutero o que ele faria se ele tivesse convicção que o Senhor Jesus voltaria amanhã. E Lutero respondeu, eu continuaria plantando uma árvore hoje e plantaria outra amanhã. O que ele quis dizer com isso? Porque ele plantava uma árvore todos os dias.
ele quis dizer: nada mudaria no meu caso, porque eu estou vivendo cada dia na iminência da vinda gloriosa do Rei. Então, queridos irmãos, a angústia do coração de Paulo se explica porque ele sabia. E se conhecemos as epístolas de Paulo bem, nós sabemos que ele até mesmo aguardava a vinda do Senhor para os seus dias. Nós podemos afirmar que Paulo nunca imaginava que haveria uma lacuna de basicamente 2000 anos entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas eles aguardavam o Senhor Jesus para aqueles dias mesmo. Então, meus filhinhos, por quem sofro de novo as dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em nós. Então, essa é a carga que o Senhor tem colocado nos nossos corações para essas sessões de todos os irmãos, como temos visto pela manhã, e particularmente nas 5 sessões em que então estarão sob minha responsabilidade. Hoje, nós iremos através do texto de Josué que lemos e o usaremos em todas as sessões, e ainda leremos o capítulo 4 e ainda leremos o capítulo 5 nas outras sessões. Os 3 capítulos de Josué. Porque aí estão embutidos princípios espirituais de muito valor no que concerne a nossa expectativa de nos deleitarmos em algo que poderíamos chamar de plenitude de Cristo ainda antes que o nosso Senhor Jesus venha. Porque, queridos irmãos, aguardar apenas que o nosso Senhor Jesus venha, para que nós sejamos introduzidos em uma realidade plena e final e definitiva, e é o que ocorrerá, estamos muito claros quanto a isso, não basta. Nós deveríamos ser aqueles que, na iminência da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, anseiam que a igreja dê um testemunho de maturidade, de beleza e de glória antes que Ele venha. Não uma igreja, como nós temos ouvido aí, visto em alguns livros, uma ênfase danosa, psicológica, que tem assolado a igreja de muitas maneiras, através dessa pessoa, que deu um nome a um de seus livros de O Evangelho Maltrapilho. Isso é uma tristeza, porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, em nenhum sentido, pode ser chamado de maltrapilho. Aqueles que o recebem eram maltrapilhos, mas agora são seus filhos, chamados para serem transformados de glória em glória na imagem do seu Filho. Se essa era a ideia, então o título do livro foi equivocado. Agora, se a ideia é expressar que o Evangelho é maltrapilho, então isso é um horror. Mas esse é o título, o Evangelho Maltrapilho. Nós que conhecemos nosso Senhor, sabemos que aquilo que Ele nos tem confiado a respeito de si mesmo é tão precioso e tão suficiente para nos transformar à imagem dEle, que nós coraríamos e coramos de vergonha na medida em que a face de Cristo vai se resplandecendo mais e mais para nós. Então, quando nós lemos esses textos de Josué 3 e 4 e 5, que leremos nas outras sessões, nós vamos ver que estão embutidos aí muitos princípios. Me permitam ainda rapidamente, concluindo essa introdução, que a capacidade, queridos irmãos, pelo Espírito do Senhor, e só Ele é capaz, pois Ele é quem inspirou as Escrituras, a capacidade de, pelo Espírito do Senhor, encontrar os princípios espirituais na palavra do Senhor, é uma das joias mais preciosas que podemos alcançar na vida e na jornada cristã. Princípios espirituais. Não apenas, digamos, compreendendo o versículo aqui, outro versículo lá, como esse se liga aqui, aquele lá, mas quais são os princípios espirituais do trabalhar de Deus em nossas vidas, que traçam para nós rumos seguros daquilo que Cristo é, daquilo que nós somos e daquilo que Ele quer fazer em nós. Por que caminhos Deus anda? Isso significa dizer, por que princípios Ele opera. Então, aqui em Josué 3, nós estamos numa ocasião, vamos já ao texto, muito singular,
Desde Números 25, só para registro, Israel está acampado em Sitim. E é um acampamento triste, porque já em Números 25, eles caem em idolatria e imoralidade. Quando, após Balaão ter buscado amaldiçoar o povo de Deus, e creio que você conhece a história, nos capítulos 22, 23, 24 de Números, ele é surpreendido, assim podemos dizer, e ele é tomado pelo Espírito Santo do Senhor, e ele pronuncia das maiores bênçãos possíveis em todo o Velho Testamento. Saem da boca de um profeta falso e mercenário, porque o Espírito Santo ocupa o lugar do que ele ia fazer, contratado e pago para amaldiçoar o povo de Deus. Então, depois disso acontecer, aquelas bênçãos maravilhosas serem expressadas pela boca do Balaão, então, Números 25, os moabitas, enfim, o rei de Moabe havia contratado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, por medo deles, é claro, por conhecer as obras do Senhor através de Israel, o povo da aliança. Quando isso não foi possível, uma outra estratégia foi buscada. E agora não era uma estratégia no sentido de amaldiçoá-los, digamos, de cima para baixo. Agora é uma estratégia de derrubá-los de dentro para fora. E essa continua sendo a mesma estratégia do inimigo no meio do povo do Senhor nos nossos dias. Então, eles caíram em idolatria, seguindo a Baal Peor, e se contaminaram com as mulheres moabitas. E houve um juízo muito específico de Deus nessa ocasião, está registrado lá no texto de Números, como nosso background. Não vamos entrar em detalhes porque não é nossa carga aqui. Desde esse ponto, Baal Peor e as moabitas, fornicação e idolatria. Interessante como essas duas coisas andam juntas. Um reconhecido chamado pensador cristão do século passado, Francis Schaeffer, ajudou nos seus dias muitos jovens de um pequeno abrigo nos Alpes suíços chamado L'Abri, e dali ele ensinou muitos e muitos jovens a palavra de Deus. Francis Schaeffer. Ele escreveu uma pequena obrazinha, além de outras, um pequeno livreto muito interessante chamado Adultério e Apostasia, o tema da noiva e do noivo. E ele vai nos ajudar a entender como que o adultério espiritual, ou seja, o abandono de Deus, o abandono do Senhor, sempre é a causa de um adultério literal. Todas as vezes que perdemos uma relação de vigor e de valor com o Senhor, nós estamos completamente vulneráveis. E interessante, quando abrimos Números 25, está aí a história. Eles seguiram após Baal Peor, idolatria, adultério espiritual, abandonaram o Senhor, seguiram após Baal Peor, idolatria. E o que aconteceu entre eles? Imoralidade e fornicação, porque as duas coisas sempre andarão juntas. Então, desde Números 25, ali está acampado o povo da aliança do Senhor. O Senhor não revoga a sua aliança com o seu povo. O Senhor trata com esse povo até o fim, apesar de quem ele é. Nas palavras de Balaão, o Senhor vê esse povo aspergido pelo sangue. Lá estava Jacó, cheio de iniquidade, cheio de murmuração, cheio de confusão. E Balaão é pago para amaldiçoar esse povo. Parece que está tudo tão certo, já que esse povo vive dessa maneira. Um povo murmurante, um povo que levanta bezerro de ouro, o fará. Logo após essa ocasião de Números 25, que nós citamos, em Êxodo 32 é citada essa ocasião do bezerro de ouro, não é? Êxodo 32. Então, parece que estava tudo certo que esse povo fosse amaldiçoado. Mas lá está Balaão do alto do monte olhando para esse povo e dizendo: não vejo iniquidade em Jacó. Porque no sentido posicional estava lá aquele povo, cheio das suas misérias. Mas era um povo que foi aspergido pelo precioso sangue, em figura, daquele cordeiro lá no Egito. O sangue nas vergas das portas, que na verdade eles nem viram, eles só passaram aquele sangue e foram comer a carne lá do lado de dentro da casa. Quem viu aquele sangue foi o anjo exterminador. E aquele sangue respondeu ao vingador
porque ele foi aplicado de acordo com a ordem e a palavra e a intenção de Deus. Então, quando nós chegamos aqui a Josué, capítulo 3, todo esse contexto, Números, capítulo 25 em diante, como já citamos, ali começa esse acampamento. Entramos pelo livro de Deuteronômio, segunda lei, a repetição da lei para a nova geração, livro de Deuteronômio, e chegamos aqui ao livro de Josué, e o povo está no mesmo lugar, em Sitim. E agora eles estão sendo preparados para passar o Jordão. Então nós não vamos nos deter, em primeiro plano pelo menos, no aspecto objetivo disso, embora ele seja maravilhoso, porque a Arca da Aliança é um tipo claro do Senhor Jesus. Madeira de acácia, natureza humana, revestida de ouro por dentro e por fora. Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo e foi ungido com o Espírito Santo, ouro por dentro, ouro por fora, sobre uma natureza humana, madeira de acácia. Esse é nosso precioso Senhor. A tampa da arca era o propiciatório, hilasterion, que significa assento de misericórdia, onde o sangue era aspergido uma vez por ano, propiciatório. Inseparável da arca, porque a arca fala da pessoa de Cristo e o propiciatório fala da obra de Cristo. Cristo sem cruz e cruz sem Cristo não tem significado pleno. Pessoa e obra de Cristo. Então, a Arca da Aliança vai passar o Jordão. Muito clara a tipologia. A Arca da Aliança é uma figura de Cristo. O Jordão é um nítido símbolo de morte. Por isso o batismo no Jordão, a palavra Jordão, o nome Jordão significa descendo, ou aquele que desce. 3 nascentes lá no Hermon, límpidas, cristalinas, preciosas, se unem naquela única fonte, único rio, que desce ao Mar da Galileia e posteriormente ao Mar Morto. Descendo do Hermon ao Mar Morto, Jordão. Então o Jordão fala de morte. A arca vai passar o Jordão. Então há aspectos objetivos aqui que não serão vistos em primeiro plano, como já falamos, que falam do significado maravilhoso da morte e ressurreição do nosso Senhor. 12 pedras no fundo do leito do Jordão, 12 pedras na outra margem do Jordão, um monumento da morte, um monumento da ressurreição. Nós já lemos o capítulo 3 dizendo: sigam a arca, porque por este caminho nunca antes passastes. Essa expressão não é maravilhosa? Não apenas em si mesma, mas quando nós vemos o livro de Hebreus vai dizer assim: Cristo Jesus é o precursor. E nesse caminho que nunca antes ninguém cursou, mas sim, ele foi o pioneiro, então ele entrou por nós e se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6:20. Então, queridos irmãos, há aspectos objetivos muito preciosos dessa passagem do Jordão, nesses 3 capítulos. Mas nós vamos nos deter nos aspectos, vamos chamar de subjetivos, em particular, que se aplicam à nossa jornada rumo à plenitude de Cristo. Agora, aqui nós temos que ter um pouco de cuidado para não passarmos rápido demais e não ficar incompreensível para os irmãos. Então, por favor, reúna aí suas atenções e preste bastante atenção. Há muitos tipos de Cristo no Velho Testamento. O Cordeiro da Páscoa é um tipo de Cristo, o sangue que foi passado na porta é um tipo, o maná no deserto é um tipo, a rocha de onde a água saiu é um tipo. 1 Coríntios 10, Paulo diz que a rocha era Cristo. Ele nem diz que era um tipo de Cristo, ele diz que era Cristo, não é? É claro que Cristo não é a rocha, literalmente falando, mas ele está dizendo que quem estava lá jornadeando com aquele povo era o Verbo pré-encarnado. Não é? Todas as chamadas cristofanias do Velho Testamento são manifestações dele. Ele é o anjo da aliança. Ele é um dos 3 que passou em frente à tenda de Abraão, aquele que permaneceu com Abraão enquanto os 2 outros foram julgar Sodoma e Gomorra, que Abraão chamou de Senhor, que recebeu adoração como Senhor. Não era um anjo, era o próprio Cristo, cristofania, não é? Então, queridos irmãos, muitos tipos de Cristo no Velho Testamento. Mas preste atenção aqui. Canaã não é apenas um tipo de Cristo. Nunca esqueça isso, porque será de tremenda ajuda para o seu estudo bíblico do Velho Testamento. Canaã é um tipo da plenitude de
Cristo. Compreende a diferença? Por isso, quando lemos o capítulo 5, mais tarde, pretendemos chegar lá, se o Senhor permitir, nós vamos ver que quando eles entram na terra de Canaã, passam o Jordão, todo o povo, sacerdotes parados no fundo do leito do rio, são os primeiros a entrarem os sacerdotes. Quantos princípios aqui estão envolvidos? Depois são os últimos a sair, eles são vanguarda e são retaguarda. É dito no capítulo 5 que depois da circuncisão, todos são circuncidados no capítulo 5. Outro princípio subjetivo, extremamente importante, se é que queremos entender o que significa até que Cristo seja plenamente formado em vós. E aí esperamos que o Senhor possa nos ajudar e nos conduzir nessa direção, nessas sessões, para entendermos isso com clareza, nada ficar nebuloso, com a ajuda do Espírito Santo, assim esperamos. Então, quando eles entram na terra, são circuncidados, comem a Páscoa, ou celebram a Páscoa, e então cessa o maná. E eles comem das novidades da terra de Canaã. Porque o maná era transitório. O maná era um tipo para o deserto. Mas agora eles não estão mais no deserto. Agora eles estão em Canaã. E Canaã não é igual a nenhum outro tipo. Canaã aponta para o alvo. O alvo era Canaã. A plenitude de Cristo. Então vamos uma vez mais citar o verso tema desse encontro. Meus filhinhos, crianças pequenas, por quem eu de novo sofro. Ele sofreu uma vez, sofreu outra e sofreria muitas mais, até que apresentemos todo homem adulto em Cristo. O texto que citamos de Colossenses 1:28. Meus filhinhos, por quem sofro de novo as dores de parto, até que Cristo seja plenamente, palavra que está omitida na revista atualizada, mas que consta nos manuscritos originais, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Já tinham Cristo, já tinham o Espírito, já tinham visto Cristo. Cristo foi exposto aos vossos olhos como que crucificado. Começaram no Espírito, mas estavam se aperfeiçoando na carne, e nunca chegariam à maturidade dessa maneira. Cristo e algo mais. Cristo mais circuncisão, Cristo mais sábado, Cristo mais lua nova, Cristo mais preceitos, Cristo mais alguma coisa. Nós vivemos dias, sem dúvida, em que o chamado cristianismo está abarrotado de Cristo e mais um montão de coisas. Então é claro, meus irmãos, que nós precisamos de novo conhecer o que quer dizer essa expressão de Gálatas 4:19. Porque o Espírito que gemeu em Paulo continua gemendo em nós. Porque ele não veio nos selar apenas para nos tornar os filhinhos de Deus, mas ele veio nos selar para nos tornar homens e mulheres maduros em Deus. E assim também é o que ele escreve aos Efésios, capítulo 4, texto tão conhecido, verso 13. Quando ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, à plena estatura, à plena maturidade, ao conhecimento completo. Palavras que ele usa nessas duas cartas de Colossenses e Efésios de diversas maneiras. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos. De novo você vê o contraste, infância e maturidade. Levados de um lado para outro ao redor por todo vento de doutrina. Artimanha de homens e astúcia com que induzem ao erro. Como o inimigo de Deus não consegue tirar Cristo nem da palavra de Deus e nem do Evangelho, ele não consegue, porque se de alguma maneira ele consegue, então o ambiente já não pode ser chamado de cristão, então já é uma heresia, uma seita ou uma coisa qualquer. Mas não, como ele não alcança esse objetivo no meio dos cristãos verdadeiros, ou se quisermos dizer do cristianismo genuíno, o que ele faz? Ele agrega a Cristo outras coisas. Então Cristo apenas não é suficiente. Contemplar Cristo é coisa para místico, como também nossos queridos irmãos já falaram um pouco nessa manhã. Sabe, irmãos, contemplar Cristo é o segredo da conformidade com Cristo. Se nós perdermos as condições espirituais na própria alma, de mente, de coração, de sentimentos, de contemplar a Cristo, nunca seremos transformados à sua imagem. Então, a passagem de Josué capítulo 3
princípios espirituais, para que então possamos avançar até a plenitude de Cristo. É com esse foco que nós iremos buscar nessas sessões compartilhar aqui alguns, pelo menos, desses princípios preciosos. Então vamos guardar em primeiro lugar, Canaã não é um tipo qualquer. Vamos colocar de outra maneira a mesma coisa. Se você ler Efésios 1, registre aí, verso 14 e 18 de Efésios 1. Não precisa abrir, apenas escute. Em Efésios 1,14 é dito que o Espírito Santo que veio nos selar, ele é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Qual é a nossa herança segundo o ensino do Novo Testamento? Cristo. Ser semelhante a Ele, ser como Ele, é nossa herança. Isso é glória segundo o Novo Testamento. Cristo não tem glória, Cristo é a glória. Ele é o resplendor da glória. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, porque Ele é a glória. Então, nossa herança, Cristo. Agora, no verso 18 de Efésios 1, diz que Paulo está orando, e ele diz que ora pelos Efésios para que eles cresçam e sejam iluminados. Tenham os olhos do vosso coração iluminados para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então leia com atenção, porque essa sua aí, é claro, tem como sujeito Deus, Deus Pai, que está lá no verso 15, que ele fala que ora ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a riqueza da glória da sua, de Deus, a herança de Deus nos santos. Então nós temos duas heranças aí. Olha aí a palavra herança duas vezes. No verso 14 é nossa herança. No verso 18 é sua herança. Agora, vários salmos, o 78, o 79, o 105, se não me engano, são muitos salmos, é uma lista grande. Você vai encontrar expressões assim: Deus tirou Davi do cuidado das ovelhas para então cuidar do seu povo Israel, da sua herança. Então, em vários salmos, o povo de Deus é descrito como sendo sua herança. Então, qual é a herança de Deus? É o seu povo. Qual é a herança do seu povo? É o seu Deus. Então, para Deus, nós somos a sua herança. Para nós, Deus é a nossa herança. Agora, então, fica com um quadro aí na sua mente, dentro da tipologia que estamos começando a estudar aqui em Josué 3. Escute bem. O povo sai do Egito. Peregrina 40 anos, não deveria ter sido assim. 1 ano e meio seria suficiente, porque eles levam 1 ano e meio para chegar às bordas do Jordão. Onde está isso? Números 14. De Êxodo 12, sangue do cordeiro no Egito, Êxodo 12, até Números 14, 1 ano e meio apenas de tempo se passa. Tem muita escritura aí, mas em tempo 1 ano e meio. E chegam às margens do Jordão. Dali eles deveriam entrar na terra. Então mandam os espias, recebem aquele relatório, descreem, até murmuram contra a terra. 38 anos de peregrinação inútil. Não aprenderam lição nenhuma. Seus cadáveres prostrados no deserto. Por isso o livro de Hebreus é tão solene, porque ele toma esse pano de fundo e exorta nós, dizendo: e você? Em outras palavras, você também já conheceu o Filho. Capítulo 1 de Hebreus. O Filho já foi mostrado a você como sendo a glória, o herdeiro, o que realizou a propiciação de pecados, que está sentado à destra de Deus. O Filho é superior aos anjos, foi ungido com óleo de alegria muito mais do que os seus companheiros. Lembra-se de Hebreus 1? Então o livro, em outras palavras, pergunta: e você? Tende cuidado, não aconteça que haja entre vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O livro de Hebreus tem as exortações mais solenes de todo o Novo Testamento. Por quê? Porque ele apresenta os privilégios mais altos de todo o Novo Testamento. Privilégios altíssimos requerem exortações altíssimas, exatamente porque os privilégios são altíssimos. Então, voltemos ao nosso tipo. O povo sai do Egito para ir para Canaã, dois extremos. Um deserto está entre eles, de 1 ano e meio. E deveriam, em 1 ano e meio, aprender o significado da nuvem,
aprenderam o significado das 2 trombetas de prata, aprenderam o significado de serem gerenciados e governados pelo Senhor através de Moisés, aprenderam o que significa autoridade espiritual, aprenderam a se quebrantar diante do Senhor e ouvir a sua voz. Não aprenderam. 1 ano e meio, então 38 anos errantes no deserto. Agora, quando esse povo saiu do Egito e olhava para Canaã, eles poderiam dizer: nossa herança. Horizontalmente falando, saíram do Egito para a nossa herança. Canaã é nossa herança, figura de Cristo. Agora, vamos mudar esse ponto de vista para o vertical. Quando Deus olhou esse povo saindo do Egito e indo para Canaã, Ele poderia dizer: minha herança. E qual era o seu propósito com a sua herança, Deus? Qual era o propósito dele com a herança dele? É que eles fossem transformados de glória em glória e pudessem entrar e herdar a terra que foi prometida aos seus pais. Era a palavra do Senhor. Por que eles não puderam fazer isso? Graças ao Senhor pelos 2 períodos que tivemos pela manhã, porque nossos irmãos já enfatizaram bem isso para os que tiveram ouvido para ouvir. O trabalho da regeneração é unilateral, é monergista, mas o trabalho da santificação é sinergista. Ou seja, o Espírito Santo não nos santificará se nós não respondermos ao seu desejo de nos santificar. Porque hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. De novo o livro de Hebreus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ah, irmãos, como isso precisa ficar claro para nós? Porque quando não compreendemos a diferença aí no caso da salvação monérgica, ação unilateral, porque a salvação vem do Senhor. O Verbo se fez carne e desceu até nós, já que nós nunca poderíamos subir até Ele. Então Ele nos regenerou, Ele nos escolheu. Deus quis fazer isso. Ocultou de sábios entendidos e revelou aos pequeninos. E você perguntar: Senhor, por quê? Jesus responde: porque assim foi, Pai, do teu agrado. É a única resposta que nós temos. Não tem outro porquê. Ele quis incluir você e eu. Poderia não querer e estaria completamente certo, porque nós não merecíamos nada. Ele nos incluiu. Agora, para que nós sejamos santificados, Deus opera em nós o querer e o realizar. Então desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, queridos irmãos, quando Deus olhava esse povo saindo do Egito para Canaã, qual era o ponto de vista de Deus, como falamos aqui no vertical? Aquela era a sua herança. Eles deveriam conhecê-lo. Para que Ele conduziu esse povo ao deserto? Deuteronômio 8. Conduziu-os a esse grande e terrível deserto para vos humilhar, para vos provar e para saber o que estava no vosso coração. Deus sabe tudo e não precisa de informação de ninguém. Então, quando diz para saber o que estava no teu coração, não é Deus, é o povo. Claro, Deus iria usar o deserto. E se o Senhor permitir, em outra sessão, nós vamos estudar 1 Coríntios 10. E vamos ver o que é que Deus deseja expor nos nossos corações nesse deserto. Esse de Josué 3, quando o povo chegou agora em ponto de passar, depois de 40 anos errantes. Toda a primeira geração morreu, a segunda geração estava ali. 1 ano e meio seria a intenção de Deus, como já falamos. E o que Ele queria fazer? O mesmo que Ele quer fazer conosco hoje. Nós que já tivemos o sangue na verga da porta, nós que já sabemos o que é comer a carne do cordeiro. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. O que Ele quer fazer em nós? O mesmo. Porque Deus opera por princípios. Então Paulo vai escrever em 1 Coríntios 10 o que Deus quer fazer conosco hoje, para que nós passemos o Jordão. Isso não vai ser assunto para hoje, vamos examinar outro dia. Vamos fazer apenas essa introdução nessa primeira sessão, porque é tão caro para nós, amados irmãos, tão importante, que quando Paulo vai concluir aquele texto lá, ele tem esse pano de fundo aqui. Então, por favor, não durma aí para que você acompanhe. Quando ele escreve 1 Coríntios 10, ele diz assim: essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritos não para eles, mas foram escritos para nós, para a advertência nossa. Essa palavra de Paulo, em 1 Coríntios 10, 13.
12 e 13, 1 Coríntios 10. De nós, ele vai enfatizar, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Irmão, você crê que os fins dos séculos têm chegado sobre você? Sobre nós? Sobre a igreja do Senhor? Não há como crermos de outra maneira, você não acha, irmão? Não precisa nem abrir o olho inteiro, abre só a metade, você já vai conseguir enxergar o suficiente. Há um partido político na Dinamarca, sabe pelo que eles estão pelejando? Pelejando pela legalização do incesto. Relação sexual dos pais com os filhos. Essas coisas foram escritas como exemplos, para advertência nossa, de nós sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então Paulo vai falar sobre o deserto, em 1 Coríntios 10. Ele começa com uma nota positiva tão linda. Veja, irmão, que o Senhor conceda nessa primeira sessão que nossos olhos sejam abertos para a tipologia. 1 Coríntios 10 dizendo que assim, estiveram todos sob a nuvem, comparando eles conosco. Foram todos batizados no mar, com respeito a Moisés, ou se você quiser, em nome de Moisés mesmo, é o que o versículo quer dizer. Moisés é quem representava o Senhor para eles. Então foram batizados com respeito a Moisés, que era o seu líder. E nós? Nós fomos batizados em nome do nosso Senhor Jesus, unidos com Cristo na sua morte, unidos na sua ressurreição. Todos eles comeram do manjar espiritual. E nós? Ele é o pão vivo que desceu do céu e nós temos comido dele, não é? E lá diz, beberam de um manjar espiritual. E nós, beberam de uma fonte espiritual que os seguia. E nós? Quem crer em mim, do seu interior mesmo, fluirão rios de água viva. Ele é a nossa fonte de águas vivas. E eles tiveram uma rocha espiritual que os seguia. E aí, para que haja uma ligação muito clara entre uma coisa e outra, vem aquela frase pontiaguda, dizendo assim, e a rocha era Cristo. Que texto esse! Mas aí então ele vai entrar com as advertências. Ele vai dizer, então não murmureis, então não hajam os que cobiçam, e a imoralidade, etc. Ele vai mostrar o que o deserto vai expor nos nossos corações. Em outras palavras, Paulo está nos ajudando a entender, coloquemos assim, o que o Espírito Santo veio fazer em nós, no sentido transformador. Ele veio só para nos fazer filhinhos? Só para nos dar o gemido Abba Pai, a garantia de que nós somos dele e que não entraremos em juízo e que já passamos da morte para a vida e que nossos pecados foram perdoados? Cada uma dessas bênçãos são maravilhosas, são sem preço. Mas é para isso que ele veio? Não. Ele veio para que nós sejamos filhos maduros de Deus. Toda a criação geme e suporta angústias até agora, até que ela seja conduzida para a liberdade da glória dos filhos ruiós, dos filhos maduros de Deus. Romanos capítulo 8. Está aí a criação gemendo diante dos nossos olhos. E nós cristãos não somos escusados se não soubermos qual é a razão. Ela irá gemer mais e ainda mais, até que a liberdade da glória dos filhos de Deus seja uma realidade. Então, queridos irmãos, essa é a tipologia. É isso que nós temos aqui em Josué capítulo 3, no aspecto subjetivo, no que concerne ao povo. Agora, concluindo essa primeira sessão, nós vamos fazer daqui a pouco um intervalo rápido. Nós vamos, nessa segunda sessão, abordarmos a epístola aos Colossenses. Inicialmente, com que finalidade? Dentro do tema geral que já citamos, até que Cristo seja plenamente formado em vós, se eu pudesse dar um tema específico para o meu encargo nessas sessões, eu diria assim, desafios e demandas à plenitude de Cristo. Se nós fomos chamados para alcançar a plenitude de Cristo, há desafios muito específicos de serem enfrentados e há demandas do Senhor muito específicas a serem enfrentadas.
Nenhum de nós crescerá, digamos assim, de um modo espontâneo e sem que tenhamos uma cooperação real com o Senhor e ouçamos o Espírito Santo e respondamos à revelação de Cristo que temos tido. Cada um de nós, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3,16. Então há uma absoluta necessidade de resposta para que nós possamos alcançar aquilo para o que nós já fomos alcançados. A vida cristã é um paradoxo, não é, irmãos e irmãs? Nós aguardamos a plenitude do que já alcançamos. Aguardamos a plenitude do que já alcançamos em Cristo. Por outro lado, nós nos deleitamos nas primícias do que já nos foi garantido. As duas coisas são verdadeiras. Já temos o deleite nas primícias, mas nós ainda aguardamos a plenitude. Então, essa tipologia, sendo assentada nos nossos corações, nós seremos ajudados nesse texto de Josué 3. Do contrário, nós só vamos ter história. Aliás, creio que pelo menos uma parte dos irmãos aqui já ouviu falar de um movimento que surgiu no século XIX, no meio da igreja. Aí está o diabo atacando de dentro, como nós falamos, não de fora. Então se começaram a levantar pessoas que começaram a abrir esse livro e dizer: ele contém a palavra de Deus. Então ele tem casca e grão. E nós precisamos exercer nosso juízo para tirar daqui, soprar fora o que é casca e ficarmos só com o grão. A teologia liberal. Então ela jogou todo o assunto da tipologia no lixo, dizendo: isso não tem significado. Essas coisas são coisas do Velho Testamento e que Deus tinha para fazer naquele tempo, naquela época, com aquele povo e ponto final. Deus tinha para fazer aquelas coisas com aquele povo naquele tempo, e nesse trato de Deus Ele expõe todos os seus princípios eternos e governantes que continuam a atuar no seu povo de todos os séculos. Porque nós não temos o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Nós só temos o Deus da aliança, que opera nos mesmos princípios. Aí nós podíamos perguntar: mas por que Ele deu a lei? Lembre-se, antes dele dar a lei, Ele deu o sangue e a carne do Cordeiro. Lembre-se. Na verdade, a aliança de Deus com o povo de Israel foi uma aliança incondicional, porque estava baseada no sangue do Cordeiro passado na verga das portas. A lei veio posteriormente porque o povo não sabia o quanto era feio. Então o espelho tinha que descer do céu para ser posto diante da face deles, para eles olhassem como eles eram feios. A lei, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei não vem a justificação. Pela lei não vem a graça. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E ajude-nos o Senhor a guardarmos essa tipologia em nossos corações. Porque então estamos na passagem do Jordão agora. E eles não podem passar de qualquer maneira. Não dá para ninguém dar um assovio lá e dizer: oh, nós esperamos 40 anos. Agora Josué levantou e mandou todo mundo entrar. Levanta suas tralhas aí, desarma sua cabana e vamos passar esse Jordão. Não é? Teria que ter orientações muito específicas. Tinha algo a ser feito com a arca, tinha algo a ser feito pela arca, tinha algo a ser feito pelos sacerdotes e muitos princípios espirituais maravilhosos. Que o Senhor então nos ajude a entender essas coisas. A nossa ênfase na próxima sessão será sobre esse levantai a arca da aliança. Então nós vamos ver o que significa isso na linguagem de Paulo aos Colossenses. Quando essa arca da aliança é levantada, e foi levantada por Paulo, escrevendo a epístola para os Colossenses, assediados por enganos de vários tipos, seja da parte dos judaizantes, seja da parte dos gnósticos. Então Paulo escreveu aquela carta, vamos usar essa expressão de ordenação de Josué para aqueles sacerdotes nesse sentido: levantai a arca da aliança. Isso na linguagem do Novo Testamento é a supremacia, a centralidade e a primazia de Cristo. Se isso não acontecer, nenhum de nós poderá chegar à plenitude. Levantai a arca da aliança.
Irmãos, talvez mais que nunca, a igreja nos nossos dias precisa ouvir de novo essa voz. Essa é a carga do Espírito Santo. O que o Espírito Santo quer fazer na igreja? Em primeiro lugar, levantai a arca da aliança. Chamar nossa atenção para a primazia, supremacia e centralidade de Cristo. Então vamos concluir aqui. Vamos orar mais uma vez antes de fazermos esse intervalo. Senhor, continuamos esperando em Ti, para que o Senhor, na Tua misericórdia, na Tua fidelidade e por amor do Teu próprio nome, não nos deixes, nos dê Tua presença e Teu falar e Tua revelação nesses tempos de comunhão na Tua palavra. Sê conosco, Senhor, continuamos esperando em Ti, em Teu nome. Amém.